Nono ano. Na aula de hoje, nós vamos continuar a correção dos nossos exercícios referente aos conteúdos do primeiro bimestre. E vocês estarão resolvendo a lista de exercícios de revisão dos conteúdos do primeiro bimestre. Qualquer dúvida, entrar em contato pelo aplicativo WhatsApp. Nosso exercício agora é na página 34, número 2. Completando um trinômio quadrado perfeito, resolva nos reais as equações abaixo. Bom, aqui eu vou ter que analisar e utilizar uma soma ou uma subtração para chegar em um quadrado perfeito. Então, o que você vai fazer? Primeiro passo, você vai fazer com que o terceiro termo, o termo C, ele vai ficar no segundo membro. Então, na letra A, nós temos x ao quadrado menos 10x mais 16. 16 é o segundo termo, então, passando para o segundo membro, ele vai ficar negativo. O que eu vou analisar agora? Eu preciso, lá no primeiro membro, um quadrado perfeito. Por isso, eu vou procurar um número que ele seja um quadrado perfeito se você acrescentar no primeiro membro e no segundo membro. Eu escolhi o número 25, por quê? Porque o número 25 ele é um quadrado perfeito, 5 vezes 5 é 25, e quando eu subtrair 25 do 16 lá no segundo membro, eu vou ficar com 9, e 9 também é um quadrado perfeito, porque 3 vezes 3 é 9. Então, acrescentando, nós ficamos com x ao quadrado menos 10x mais 25 igual a 9. Vou escrever o primeiro membro na forma fatorada. O x ao quadrado, nós já vimos que pode ser escrito como x vezes x. E o 25, nós sabemos que pode ser escrito como 5 vezes 5. Qual o sinal que eu vou ter entre eles? O sinal do segundo termo. O segundo termo é menos 10x, então vai ficar negativo. Eu fiquei com x menos 5 elevado ao quadrado. Por quê? Porque x ao quadrado é x ao quadrado e 5 ao quadrado é 25. E se você multiplicar 2 vezes 5 é 10, 10 vezes x, 10x negativo. E vou manter o segundo membro, 9. Agora eu vou criar um artifício. O que é isso? Eu vou acrescentar novamente aos dois membros uma raiz quadrada. Acrescentando uma raiz quadrada no primeiro membro, eu posso cancelar essa raiz com o expoente 2 e nós vamos ficar com x menos 5. Já no segundo membro, quando eu acrescento uma raiz quadrada ao 9, eu vou ficar com 3. Mas esse 3 é tanto positivo como negativo, porque aqui nós estamos falando de equação do segundo grau, nós precisamos de duas respostas. Então, vou analisar primeiro com o 3 positivo, x menos 5 igual a 3. O 5 está negativo no primeiro membro, passa positivo para o segundo. 3 mais 5, 8, primeira raiz. Agora eu vou analisar o 3 negativo. X menos 5 igual a menos 3. O 5 está negativo, muda para o segundo membro positivo. 5 menos 3, 2. Então, as raízes é 8 e 2. Na letra B, eu vou fazer o mesmo processo. 4x ao quadrado menos 28x mais 13. 13 é o termo C. É o terceiro. Eu vou mudar para o segundo membro e ele vai ficar negativo. Eu vou imaginar um número que eu possa acrescentar nos dois membros que mantém aqui um número que é um quadrado perfeito. Eu acrescentei no 49 ao primeiro membro e ao segundo. Por quê? 49 é 7 vezes 7. E quando eu subtrair 49 de 13, eu vou ficar com 36. 36 ainda é um quadrado perfeito. 6 vezes 6, 36. Bom, no primeiro membro, ficamos com 4x ao quadrado menos 28x mais 49. Eu vou analisar o primeiro termo, 4x ao quadrado. Ele vai ser escrito como 2x ao quadrado. E o 49 eu posso escrever como 7 ao quadrado. O sinal vai ser o do segundo termo, ele é negativo, resposta negativa.
e eu vou manter o 36. Agora, eu vou escrever uma raiz quadrada em ambos os membros. A raiz quadrada no primeiro membro, você elimina o expoente 2 com ela. Vai ficar 2x menos 7. Já no segundo membro, a raiz quadrada de 36, você vai considerar o mais 6 e o menos 6. Porque uma equação de segundo grau, você precisa de duas respostas. Então, nós vamos ficar com 2x menos 7 igual a mais ou menos 6. Primeiro, eu vou analisar o 6 positivo. 2x vai ser igual a 6. O 7 é negativo no primeiro membro, passa positivo para o segundo. Mais 7. 6 mais 7, 13. E o 2 que está multiplicando passa dividindo. Vai ficar 13 sobre 2. No segundo membro, eu vou fazer o mesmo processo, só que agora o 6 é negativo. O 7 é negativo no primeiro, passa positivo para o segundo. 7 menos 6, 1. E o 2 que estava multiplicando, passa dividindo. Ficamos com 1 sobre 2. Na letra C, 16x ao quadrado menos 24x mais 5 igual a zero. Eu vou mudar o 5 do primeiro membro para o segundo e ele vai mudar negativo. Agora eu preciso de um número que seja um quadrado perfeito, mas que ao subtrair do 5 continue sendo um quadrado perfeito. O número que eu escolhi foi o 9, porque 9 é 3 vezes 3, e quando eu subtrair 9 de 4, 9 de 5, aliás, vai ficar 4, e 4 também é um quadrado perfeito. 2 vezes 2 é 4. Ficamos, então, com 16x ao quadrado menos 24x mais 9 igual a 4. Eu vou fatorar o primeiro membro. Como eu posso fatorar o 16? 4, porque 4 ao quadrado é 16. E o x ao quadrado, x. O negativo vem do segundo termo, que é negativo, menos 24x. E eu vou fatorar o 9. O 9 pode ser escrito como 3 ao quadrado, porque 3 vezes 3 é 9. No primeiro membro, você vai ficar com 4x menos 3 ao quadrado. E no segundo membro, igual a 4. Agora, eu vou escrever uma raiz quadrada em ambos os membros, da mesma forma que nós fizemos com o 9. Ficamos com raiz quadrada de 4x menos 3 ao quadrado. Você cancela o expoente 2 com a raiz quadrada, vai ficar somente 4x menos 3. E no segundo membro, raiz quadrada de 4 é mais 2 ou menos 2. Então, vou analisar primeiro com 2 positivo, 4x menos 3 igual a 2. O 3 está negativo, muda positivo. 2 mais 3 é 5. E o 4 que está multiplicando, passa dividindo. A primeira raiz é 5 sobre 4. Na segunda, nós temos 4x menos 3 igual a menos 2. Eu vou mudar o 3 negativo do primeiro membro para o segundo, ele vai ficar positivo. 3 menos 2 é 1. E o 4 que está multiplicando, passa dividindo. Então, a segunda raiz é 1 sobre 4. Nós vamos para a letra D. 1 sobre 4, x ao quadrado, mais 1 sobre 3x, mais 1 sobre 12, igual a zero. Primeiro, nós vamos mudar o terceiro termo, 1 sobre 12, para o segundo membro. Ele vai mudar e vai ficar negativo. Agora, eu preciso analisar. Eu preciso de acrescentar uma raiz, aliás, uma fração, aos dois membros que continue mantendo um quadrado perfeito. Eu acrescentei 1 sobre 9 nos dois membros. Então, o primeiro membro ficou x, 1 sobre 4x ao quadrado, mais 1 sobre 3x, mais 1 sobre 9. E no segundo membro, 1 sobre 12 mais 1 sobre 9. Eu vou ter que fazer aqui a soma dessas duas frações. Como essas duas frações elas têm denominador diferente, primeiro eu calculei o mínimo. 12 e de 12, 9. Divide por 2. 12 dividido por 2 é 6. 9 não divide, então você repete. Divide por 2 novamente. 6 dividido por 2 é 3. 9 não divide, repete. Agora eu vou dividir por 3. 3 dividido por 3 é 1. 9 dividido por 3 é 3. E eu divido mais uma vez. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3
é 12 e 12 vezes 3, 16, 36. Então, o mínimo entre 12 e 9 é 36. 36 dividido por 12 é 3, vezes menos 1, menos 3. 36 dividido por 9 é 4. 4 vezes 1, 4. 4 menos 3, 1. 1 sobre 36 foi a fração que nós ficamos. Por que eu sei que é um quadrado perfeito? Porque a raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 36 é 6. Então, eu vou escrever no primeiro membro, na forma fatorada, eu vou analisar o primeiro termo, 1 sobre 4, x ao quadrado. Eu posso escrever como 1 sobre 2x, porque eu tenho agora o expoente 2. 1 ao quadrado continua sendo 1 e 2 ao quadrado, 4. X ao quadrado continua sendo x ao quadrado. Então, volta no termo original. Eu vou pegar o sinal do segundo termo, que é positivo, vou fazer o mesmo processo com o terceiro termo, 1 sobre 9. Vai ficar 1 sobre 3, porque 1 ao quadrado continua sendo 1 e 3 ao quadrado continua sendo 9. E eu vou cancelar essa raiz com esse expoente. Nós vamos ficar com 1 sobre 2x mais 1 sobre 3, igual a. No segundo membro, a raiz quadrada de 1 sobre 36. Raiz quadrada de 1 é 1, de 36, 6. Como nós estamos falando de uma equação de segundo grau, eu vou ficar com mais 1 sobre 6 e menos 1 sobre 6. Bom, primeiro, eu vou pegar com a fração positiva. Eu vou ficar com 1 sobre 2x mais 1 sobre 3 igual a 1 sobre 6. Bom, eu vou mudar do primeiro membro para o segundo esse 1 sobre 3. Ele vai ficar negativo. O mínimo, eu vou repetir o primeiro membro, 1 sobre 2x, e vou subtrair as duas frações no segundo membro. O mínimo entre 6 e 3 é 6, porque 6 e 3 eles dividem por 2. O 6 dividido por 2 é 3. Como o 3 não divide, repete. E o 6 e o 3 só divide por 3, é 1. E 2 vezes 3 é 6. Então, vou escrever o mínimo, 6. 6 dividido por 6 é 1. 1 vezes 1, 1. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 1, 2. Vou repetir novamente o primeiro membro. 1 sobre 2x igual a... E subtrair. Menos 2 mais 1, menos 1 sobre 6. Agora, eu vou mudar o 2, que está dividindo no segundo membro, para o primeiro, e ele vai passar multiplicando com o menos 1. Quando eu multiplicar o 2 com o menos 1, eu vou ficar com menos 2 e vou repetir o 6. Por que esse 1 não precisa mudar para o segundo membro? Um x que vai ficar é a mesma coisa que x. Vamos ficar com menos 2 sobre 6, não divide, mas simplifica. 2 dividido por 2 é 1, e 6 dividido por 2 é 3. Ficamos com a primeira raiz, menos 1 sobre 3. Na segunda, nós vamos analisar a fração negativa, menos 1 sobre 6. Repete o primeiro membro. Eu vou mudar o menos 1 sobre 3 do primeiro membro para o segundo, ele vai ficar negativo. Eu vou repetir o primeiro membro, 1 sobre 2x, e eu vou analisar. Menos 1 sobre 3 menos 1 sobre 3, eu tenho uma fração com denominador diferente. Qual é o mínimo entre 6 e 3? Nós já calculamos, é 6. Agora, para preencher o numerador, você divide o 6 por 6, é 1, e 1 vezes menos 1, menos 1. O 6 dividido por 3 é 2, e o 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 menos 1, menos 3 sobre 6. Agora, eu vou mudar o 2 do primeiro membro, que está dividindo no denominador, ele vai multiplicar com menos 3. 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 6 dividido por 6, menos 1. Então, a raiz é menos 1 e menos 1 sobre 3.
Nosso próximo exercício é o número 38, número 6. A questão 6, ela diz: se x ao quadrado mais bx mais c é igual a zero e 2x mais 1 ao quadrado é igual a zero, são equações equivalentes, então b mais c é. Bom, aqui ele falou que as equações elas são equivalentes. Isso quer dizer que nós podemos substituir os valores de uma na outra. Bom, a equação que nós temos completa, que tem todos os termos, é a segunda, é a 2x mais 1 ao quadrado igual a zero. Porque a primeira tem um b e um c que nós não sabemos o valor dele, nós precisamos descobrir primeiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou resolver essa equação que eu sei todos os termos. Eu vou mudar o 2 do primeiro membro para o segundo e ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 0 dividido por 2. 0 dividido por 2 é 0. Então, vou ficar com x mais 1 ao quadrado igual a 0. Como eu tenho um expoente 2, eu posso elevar ao quadrado ambos os membros e encontrar os valores que eu quero. Então, elevando ao quadrado o primeiro membro, eu vou cancelar o expoente 2 com a raiz quadrada. Vai ficar apenas x mais 1. E no segundo membro, vai ficar zero. Aqui, por que nós não fizemos como no exercício anterior? Mais ou menos zero. Porque o zero não importa se ele é mais zero ou menos zero. A resposta vai ser sempre a mesma. Se você soma algum número por zero, ou se você subtrai qualquer número por zero, continua sendo o mesmo número. O zero é um elemento neutro. Então, eu fiquei com x mais 1 igual a zero, mudei o 1 do primeiro membro para o segundo, e ele passou subtraindo. Então, x é igual a 1. Quer dizer que as raízes dessas duas equações que são equivalentes é menos 1. A raiz 1 e a raiz 2 é o mesmo valor aqui, menos 1. São duas raízes iguais. Nós estudamos que quando você sabe as raízes da equação, você consegue escrever essa equação, se você sabe as raízes. Nós sabemos que tem a forma x ao quadrado menos sx mais p igual a zero. O s quem é? É a soma. E o p, o produto. O que é o s? O s é o nosso valor b. E o que é o nosso p, produto? É o nosso valor c. Então, o b, basta somar as duas raízes, menos 1 é menos 2. E o produto, que é o valor C, basta nós multiplicarmos esses dois números, menos 1 vezes menos 1, mais 1 positivo. Agora eu vou substituir e vou escrever aquela equação equivalente, aquela primeira que nós temos, x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Eu vou substituir no lugar do b o valor que nós somamos, que é menos 2, e no lugar do p o valor de c, que é o que nós multiplicamos, o 1. Então, vai ficar x ao quadrado menos da fórmula, menos 2 do valor que nós encontramos, x, mais 1 igual a zero. Menos vezes menos é mais, x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a zero. Essa é a primeira equação que nós temos. O valor de b é o valor 2 e o valor de c é o valor 1. 2 mais 1 é 3. Resposta correta, letra C. No nosso próximo vídeo, nós continuaremos a correção dos nossos exercícios.